Bom dia a todos aqui. Continuando as nossas aventuras no livro de Marcos, nós temos mais um pedacinho, né? A gente lembra que Marcos, o Evangelho de Marcos, quem já leu o Evangelho de Marcos todo? Aqui. Só que leiam. É muito rápido. É uma leitura muito rápida. Parece que você está lendo o Evangelho, Jesus está na velocidade 5 do WhatsApp. Então, é um Evangelho rápido. As coisas acontecem ali porque são fragmentos de memórias, né? E é muito prático. Mas, vamos lá. Antes, a gente tem que lembrar a primeira leitura do profeta Isaías, aonde o profeta, Deus, na palavra do profeta, se mostra em seu poder, se mostra em sua majestade, para termos hoje consciência, desde aquele tempo até hoje, do poder que Deus tem sobre tudo e todos, sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que veio, é e vai vir. Deus, Ele controla tudo. Nada está fora do controle dele. Às vezes a gente pensa que a vida está, né? Tudo está sob o controle de Deus. Toda a natureza, ela está no fluxo de harmonia com Deus. Deus sabe de tudo. Eu oro, parece que minha oração não é atendida. Eu faço tudo correto, parece que nada anda para frente. Calma. Deus, Ele te vê, Ele sabe tudo. Desde antes de você nascer, seu nome. Da mesma forma, os escritores do profeta Isaías e do Salmo falam, ele sabe o nome de cada estrela no céu, pois foi ele que pôs cada luminar no firmamento. Ele conhece o sol e a lua, ele conhece o nosso nascer e o nosso morrer. Nisso a gente traz para o dia de hoje a tranquilidade de saber que existe alguém que zela por nós, cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. A gente tem que nos fortalecer, buscar força naquele que é tudo, aquele que é o Deus de tudo, o Senhor de tudo. Ele nos amparará, Ele nos dá força, Ele nos renova, mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar essa renovação de Deus. Se eu estou triste, se eu estou desanimado, Senhor, me reanima, faz eu ter uma nova vida em você, que a sua vida habite em mim, que a minha vida habite no Senhor. A gente tem que se tranquilizar. Tranquiliza teu coração, tranquiliza a tua experiência de vida, tranquiliza a tua caminhada. E a gente tem que ter um olho aberto para o futuro, ter esperança de que as coisas vão melhorar. Logo em seguida, a gente tem o apóstolo Paulo falando o seguinte: se eu prego o Evangelho, só lembrando, eu prego gratuitamente, é a minha obrigação estar pregando, é a minha obrigação porque eu fui chamado. Todo cristão é chamado. Esse Deus maravilhoso que cuida de todas as suas criaturas, Ele tem um povo que é chamado para trabalhar em seu nome. Nós trabalhamos em nome de Jesus. E em nome desse Jesus que curava todas as pessoas que procuravam Ele, nós também devemos ser continuadores, devemos ser mãos de cura, bocas de bênção, olhos de sabedoria, devemos ser continuadores da obra de Jesus na terra. Hoje a gente vê uma miríade de pessoas que falam: eu sou servo de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Mas manda um pix aí para mim liberar uma palavra. Manda um pix aí para eu dar uma profecia. Tem que dar uma oferta de sacrifício para Deus trabalhar. Ora, né? Tem que dar um sacrifício gordo. A gente lembra que o profeta Isaías, em todo o livro dele, leiam o livro inteiro, é grande, mas leiam, ele fala
Deus na boca do profeta, eu não quero sacrifício, eu não quero rituais, eu não quero promessas, eu não quero jejuns, eu não quero sangue de bicho, eu não quero sacrifício de ouro e prata, pois isso tudo já é meu. Ele é o Senhor de tudo. Ele quer um coração novo, Ele quer um coração humilde, que pratique a justiça, pratique a bondade, um coração que esteja conectado com Ele. Nós somos chamados a ter esse coração. Mas infelizmente a religião, e a nossa durante 2000 anos, infelizmente o capitalismo ele dá seu jeito. O Deus Mamon ele dá seu jeito e rapta Jesus, né? E faz Jesus ser um garoto que quer moedinha. Martinho Lutero ele fica revoltado no período dele, lá na Idade Média, que existiam sacerdotes que falavam o seguinte: assim que o barulhinho da moedinha tintilhar no fundo do cofre, uma alminha sairia do purgatório. Existia a doutrina de você tirar uma alma do purgatório de acordo com um pagamento, ou conseguir a salvação de um ente querido falecido pelo pagamento. Hoje os tempos mudaram, as prioridades humanas não é mais a alma do meu ente querido. Hoje a minha preocupação é um carro novo, uma casa nova. Então, para mim conquistar os bens materiais, eu tenho que fazer uma troca com Deus. Deus não é um Deus mesquinho que trabalha com troca de coisas materiais. A gente se esquece que Ele é o Senhor de tudo. Ele quer um coração entregue à vontade dEle. Ele quer um coração que pratique aquilo que o Filho dele quis que fosse praticado. O que é? O amor. Num mundo onde cada vez o amor se esfria, o amor morre, o amor está caquético, esquelético na sociedade de hoje. Por quê? As prioridades humanas, o coração humano, ele está focalizado no bem material. É um fato. Ah, mas sem bem material a gente não vive. Não vive. Mas a questão é, a alma humana hoje só pensa em bem material. A alma humana hoje só pensa em si. Só pensa no meu umbigo, na minha felicidade mesquinha. Eu quero que o meu irmão morra. E é verdade. As pessoas estão cada vez mais duras de coração. E Jesus vem nessa manhã e fala: amolece teu coração, amolece a tua alma, deixa Deus trabalhando suavemente, através da palavra de Deus, através dos atos de cura de Jesus. A gente tem que buscar, antes de querer fazer milagre, fazer cura, Senhor, cura o meu interior, cura a minha alma. Se existe algo que está enfermo, que está fraco, cura a minha mente, meu coração, meus sentimentos, para que eu possa vibrar em amor, para que eu possa vibrar em alegria. Nós não temos uma vida de Alice no País das Maravilhas, que a gente fica alegre 24 horas, isso é loucura, isso é esquizofrenia. Amém, esquizofrênico que vive assim. Mas assim, a gente tem que ter a consciência de não andar de acordo com o fluxo da maldade desse mundo. Não andar de acordo com o peso, com a maldade, com o egoísmo. Nós temos um Deus que é vida. Nós temos um Deus que Ele é vivo. E Ele vive em cada um de nós. Quando a gente respeita o sagrado que existe em nós, a gente respeita o sagrado que vive no outro. Eu respeito o meu irmão, eu respeito a mim mesmo. Eu quero que o meu irmão se cure, se liberte, se fortaleça. Eu também quero que eu me cure, eu me liberte, eu me fortaleça. Pois nós vivemos uma comunidade humana, onde todos nós somos dependentes uns dos outros. Mas infelizmente, a desarmonia que habita nesse mundo fala: não, você não é dependente de ninguém, ninguém é dependente de você, viva por si mesmo, viva com suas regras, com suas próprias leis.
ser humano ele precisa de um apoio, um equilíbrio. O ser humano que vive em desequilíbrio, tanto emocional, espiritual, quanto social. Quanta gente a gente vê pessoas desequilibradas, tanto espiritualmente quanto socialmente. A gente crê que o reino de Deus se faz presente. O reino de Deus se faz presente na minha alma, mas ele também tem que se fazer presente no mundo no qual eu vivo. No mundo onde eu creio que as coisas podem ser melhores. Eu tenho que buscar um equilíbrio no planeta, um equilíbrio na sociedade. Hoje a gente vive numa cidade chamada Rio de Janeiro, uma cidade bonita, né? Interessante, bem diferente da maioria das cidades do Brasil, mas de um desequilíbrio, acho que em poucos lugares do mundo, onde a população, em sua maioria, vive dependente de droga, seja droga lícita ou droga ilícita. A gente vive uma sociedade que está fugindo da realidade, mas Deus fala, cai na realidade. Deus fala, olha com olhos realistas, mas tenha um coração curado. Seja alguém que esteja disposto a fazer o bem. O apóstolo Paulo fala, entre os judeus me fiz judeu, entre os que não têm lei, me fiz como se eu não tivesse lei, mas eu ando na lei de Cristo. Uma lei que não é de aparência, não é de exterioridade, mas uma lei que habita no nosso coração, na nossa alma, que é a lei do amor. Ame a Deus de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Deste mandamento depende toda a lei dos profetas. Se a gente tem a consciência do amor de Cristo, que Ele habita em nós, que Ele está vivo em nós teremos equilíbrio de conviver com todas as pessoas. Ah, mas fulano é tão... Cristo está na minha frente. Cristo brilha em mim. Não importa onde eu esteja, não importa com quem eu esteja falando, não importa o ambiente que eu esteja. Cristo habita em mim. E eu vou pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho com palavra, eu prego o Evangelho com prática, eu prego o Evangelho no meu coração, orando pelo meu irmão, tendo empatia, respeito, amor. Não um amor egoísta, mas um amor de ágape, um amor de caridade, um amor de compaixão por toda a humanidade. Cristo chega lá na cidade de Cafarnaum e da Galileia, ele cura todo mundo, mas chega um momento que estou curando aqui, mas eu quero ir para outro lugar. A obra de Deus, ela não para em um lugar, ela não para numa igreja fechada, ela não para numa placa de denominação, ele não para numa religião, não para num lugar geográfico. A obra de Deus, ela é dinâmica, a obra de Deus, ela vai acontecendo, mesmo que a gente não queira, mesmo que o ser humano trabalhe contra, Deus vai agindo, como agiu há milhões de anos atrás e vai agir durante mais milhões de anos. Deus, Ele é atividade. E nós devemos ter a consciência que nós também somos atividade de Deus. Nós vamos caminhar nessa atividade, renovando o nosso coração todos os dias. Hoje o apóstolo Paulo ali, ele fala, ele meio triste até. Ele fala, às vezes parece que eu estou fazendo as coisas por obrigação. Mas se eu estou aqui, se Deus me deu uma missão, é para eu cumprir. Pois Deus está acima de tudo, está acima dos meus interesses. Mas lá na frente a gente vai ver quanto a gente caminhou, quanto a gente cresceu, quanto a gente aprendeu. Os desafios também vão aumentando. As dificuldades vão ficando maiores. Mas a gente olha para trás e fala, Senhor, eu já passei por tudo isso. Eu já passei por muito lugar. Eu já passei por muita situação. Mas o Senhor me dá vida. Ele nos ampara, nos fortalece em toda a nossa caminhada. Que nesta manhã nós possamos recuperar essa fortaleza em Deus.
pois a nossa força não depende de nós, depende daquele que era e que há de vir. E que o Espírito de Cristo, a lei de Cristo, habite em nós todos os dias de nossa vida. Amém.